E você ouviu Tropical Bar de Cale Robert Spear. E o que você achou aí da minha análise cena a cena do trailer de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes? Os meus planos era trazer outros blogueiros, né? Mas acabou que a pauta correu, não deu tempo. Enfim, espero que você tenha gostado. E tem outro ponto aqui que eu quero falar, que eu não comentei nesse vídeo que você acabou de assistir, ou de ouvir, se você está ouvindo aí no Spotify, é sobre a Lady Vó. Eu acho que a Lady Vó, ela será uma fofa surpresa no filme, porque ela não foi mostrada em nenhum trailer e ela é um personagem muito aguardado, né? Ela é a avó do Snow e ela é aquele personagem da extrema direita que ama a extrema direita, que ama o extremismo, que a gente, assim, não pode desprezar porque é família. E ao mesmo tempo tem um conteúdo ali para entregar, né? Uma subjetividade para entregar de coisas que a gente olha e pensa assim, cara, a Lady Vó parece que está certa. Será se é isso mesmo? Então eu acho que a Lady Vó será uma fofa surpresa aí no filme. E é claro, obviamente, eu não ia deixar de falar com as pessoas mais importantes, né, nesse filme, que é os fãs, né? Eu trouxe aqui os fãs para conversar com a gente. Você vai ouvir agora a minha entrevista com a Fernanda e com o Eduardo, fãs há muito tempo já de Jogos Vorazes. Claro que eu não ia deixar vocês sem, sem essa conversa tão típica aqui da rádio, né? E eu converso agora com o Eduardo e a Fernanda, que são fãs de Jogos Vorazes já há muito tempo e também querem falar aqui pra gente um pouquinho das expectativas deles quanto aos filmes. Eu quero começar perguntando pra vocês como é que vocês viraram fãs da saga. O primeiro contato que eu tive com Jogos Vorazes foi na adolescência, só que eu assisti de uma maneira muito ingênua. Só que eu sempre gostei muito da saga, assisti várias vezes. Só que para me tornar fã mesmo da obra, poder ter visto mais a fundo, foi acho que uns três anos atrás, porque aí eu reassisti novamente outra vez e eu pude ter um olhar mais crítico, mais analítico da obra e me fez ver a grandeza, tipo, todo o contexto de discussões que a obra traz, principalmente questões políticas, sociais, que me fez eu me tornar fã de verdade. Então, eu virei fã de Jogos Vorazes assim que eu assisti Em Chamas. Que na verdade eu assisti o segundo filme primeiro, antes de Jogos Vorazes mesmo. E eu fiquei totalmente vidrada na história. E assim que eu saí do cinema, eu já fui atrás do livro de saber mais sobre a história em si. E, tipo, me acompanhou a adolescência inteira. Dos 13, que foi do primeiro filme que eu assisti, até o último, que eu já tinha 16. Então, é um filme, assim, que eu assisto até hoje e acaba sendo muito atual. Agora, o que vocês dois acharam de ter um livro contando a história do presidente Snow? Eu achei a história sensacional, muito bem escrita, muito bem construída a narrativa, tanto que nos filmes Jogos Vorazes, os três, a gente sente algumas coisas que a gente gostaria de saber mais, tipo, porquê de algumas reações dele, porquê de algumas atitudes, algumas coisas que, digamos assim, ficam um pouco soltas, deixando aquela curiosidade. E nessa história a gente consegue entender muito bem todo o contexto, entender muito bem algumas coisas que ficaram soltas e aguçaram a curiosidade nos outros filmes. E essa história sobre ele soube responder de uma forma muito perspicaz, de uma forma muito completa, todas essas questões que ficaram em aberto nos outros filmes. Então eu achei a história sensacional, muito interessante e muito deixa a gente preso para querer saber mais. Eu confesso que no começo, quando começou a sair rumor que ia ter um livro do Presidente Snow, eu não curti muito, porque eu achei que haveria, tipo, uma romantização do vilão, sabe? Do lado bom dele, coisa do tipo. Mas, assim que eu li o livro, eu simplesmente amei que a Suzanne Collins escreveu ele, porque ela fez totalmente o oposto do que eu tava pensando. E eu fiquei assim vidrada também nesse livro, porque é uma história de um personagem que a gente já conhece, mas é legal ver a evolução dele na história. E falando dos trailers, de que partes vocês dois mais gostaram?
a forma como ocorreu a montagem das cenas que aparecem no trailer, porque são de cenas muito importantes que acontecem no livro e que de fato deixam a gente super curioso para ver. E também a questão de mostrar o cenário, os cenários, porque dá aquele gostinho de tipo, poxa, isso de fato é padrão Jogos Vorazes. Fazem a gente ter aquela nostalgia dos filmes anteriores, sabe? Só que com uma identidade um pouco diferente, mais única, até porque se passa numa época diferente e que quem lê o livro tá super ansioso para ver, e eles conseguiram mostrar um pouquinho, ainda que pouco, nos trailers. O que eu mais gostei do trailer foi ver a Viola como vilã. Também ver a Lucy com o figurino na cabeça, assim, que é diferente, mas eu amei. E ver a paisagem mesmo, assim, a arena, tudo. E para encerrar, o que vocês querem mais ver no filme? Pode comentar com spoiler do livro, porque a audiência já foi avisada, tá tudo bem. O que eu mais quero ver no filme é a cena da menina, que eu esqueci o nome dela, que ela é mordida pelas cobras e todo o desenrolar da história dela. Também quero ver a parte que a Lucy Gray meio que controla as cobras na arena. E também toda a história a partir do momento em que o Snow e o amigo dele vão para o Distrito 12 morar lá, e ele se encontra com a Lucy. Toda essa narrativa. E mais ainda o final, que é aquele embate entre os dois na floresta, quando eles decidem fugir. Cara, o que eu mais quero ver é a parte das serpentes que tem com a Lucy e a parte da arena em si mesmo dos jogos. Eu tenho muita curiosidade de ver como eles levaram isso pro cinema. Se foi, tipo, tão bem adaptado quanto nos outros filmes, sabe? Muito bem, muito obrigado, Fernanda e Eduardo, pela colaboração aqui com o nosso podcast, com o nosso programa, com o nosso assunto. Nós ouvimos aqui dois fãs da saga manifestando aqui os sentimentos gerais de fãs, né? Com respeito à história do Snow, com respeito ao trailer, as nossas expectativas. Muito obrigado aos dois. E recentemente, o Francis Lawrence, o diretor do filme, fez algumas afirmações sobre a trilogia em geral, as personagens em geral, e sobre Katniss e Lucy Gray. Katniss, né, a protagonista da trilogia, e Lucy Gray, a protagonista de Pássaros e Serpentes. Ele falou exatamente sobre aquilo que a gente já comentou, sobre a sexualidade, a manifestação da sexualidade entre Katniss e entre Lucy Gray. As aspas dele diz assim, olha, Katniss era uma introvertida e uma sobrevivente. Ela era muito quieta e estoica, você poderia até dizer assexual. Lucy Gray é o oposto, ela usa de sua sexualidade, é uma performer. Ela ama multidões, sabe usar disso e manipular pessoas. Isso ele disse à revista Empire. E, assim, é aquilo que a gente falou, né? A Katniss não teve oportunidade de demonstrar quem ela era, né? É quase uma jovem LGBT crescendo numa família conservadora, né? Só que nesse caso é uma jovem que está à beira da morte de fome crescendo num país que manda crianças para os Jogos Vorazes. Já a Lucy Gray é o oposto, né? Porque ela sobrevive à base da imagem dela. Ela é cantora, ela é artista, então ela precisa de manter uma boa imagem e ela sabe usar o corpo, sabe usar a imagem, a voz, para conquistar e para manipular. E a gente vê ela fazendo isso com o Snow em algumas partes da história. Outra declaração do diretor é de que ele se arrepende de ter feito a esperança em duas partes. E isso afetou a cantiga dos pássaros e das serpentes. Porque quando ele dividiu a esperança em duas partes, a gente vê uma história muito completa, mas com muitos espaços vazios. O que a gente sente quando a gente assiste a Esperança Parte 1 é que existem muitos espaços vazios. O terceiro livro, para mim, ele sempre foi um problema no sentido de desperdiçar um pouco de personagens, como a Johanna, e de desperdiçar um pouco de ambientes, como manter a Katniss ou no hospital ou enterrada no Distrito 13, e a partir de um momento ela vai para a guerra, né? Enquanto Panem está desmoronando na guerra civil, ela tá quieta, né? Ela tá fazendo ali os pontoprops, mas tá quieta, né? Então,
fazer esses 2 filmes. O Francis Lawrence disse que se arrependeu. E ele decidiu então fazer um filme apenas com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o que eu acho maravilhoso. O livro é complexo e o filme tem 2 horas e 45 minutos. Eu acho o tempo suficiente para contar uma história coesa, uma história bem legal para a gente assistir no cinema. E falando em cinema, a estreia é dia 15 de novembro em todo o Brasil e vai ter cobertura especial da Rádio Ganymedes, porque é claro que eu vou estar na sala de cinema. Você está pensando o quê? E eu vou entrevistar as pessoas lá na sala. Vai ser entrevista olho no olho, primeira entrevista olho no olho aqui da rádio. Então, se prepara, porque o programa depois da semana ali do dia 15 vai ser muito legal, eu garanto. E assim, eu tenho certeza que a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes vai ser a melhor adaptação da saga. Vai ser a melhor adaptação da saga porque esse livro eu tenho que admitir para mim mesmo que eu considero como o melhor da saga. Ele é a síntese dos Jogos Vorazes. A Suzanne Collins conseguiu pegar tudo que ela fez de bom nos 3 livros e formar uma história impecável. Para mim, ela é impecável. O livro é impecável. E assim, se você quer ler esse livro impecável antes do filme, ainda dá tempo. Corre aqui na descrição do podcast que tem o link à Amazon para você usar. Você compra o seu livro, a rádio recebe uma comissão, você me ajuda a continuar aqui na rádio e não paga nada mais por isso. Olha que maravilha. Então, corre aqui na descrição para você comprar o livro, ainda dá tempo de ler. E com certeza a gente vai gostar muito, muito de ver esse filme. Com certeza. E eu tenho uma ótima notícia